Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade, com fidelidade. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós? Ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Vou contar-vos o que penso de meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu bem sei completamente. Como Cristo nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama-me. Cada dia ele vem com segurança, mais e mais a revelar o seu amor, como anelo com
compreender completamente este amor tão divinal restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama-me. Meus ouvintes preciosos e amados, ter a atenção de alguém é muito profundo, é muito importante e é coisa de grande responsabilidade. E você tem, é claro, ouvintes de todas as naturezas. Toda audiência é mista. Há uns que vão somente para criticar, para apanhar erros doutrinários. Outros querem ouvir a gramática e assim por diante. No filme O Fundo Clama o Fundo, que filmaram lá em Washington, o profeta desta era pregando, revelando às pessoas, câncer caindo, tumor assim, na presença de todo mundo. Ele diz naquela mensagem, o fundo clama o fundo, se você veio aqui para criticar, o diabo vai te mostrar muito o que criticar. Osborne teve a honestidade de escrever no seu livro Curar Enfermos e Expelir Demônios. Ele foi honesto em falar que aprendeu a cura divina com o reverendo William Branham. E foi muito usado poderosamente. Osborne, no fim, ele desobedeceu o profeta e não saiu muito bem. Mas o certo é que ele tem isso a seu favor. Oxalá todos tivessem esse ponto a favor deles. Mas ele conta que estava numa reunião e Deus lhe usando muito. T.L. Osborne foi usado poderosamente, mas curas maravilhosas mesmo. E um professor, um catedrático, esteve na sua reunião depois, quando terminou tudo, no seu escritório, e disse: Osborne, você cometeu 36 erros de gramática no seu sermão, na sua pregação. Então, veja, aquele catedrático estava ouvindo o pregador, o seu amigo, enquanto Deus estava salvando, curando, fazendo maravilhas mesmo, ele estava observando a gramática do pregador. E Osborne é um homem culto, mas ele era um catedrático. Então, soltam manifestos, essas coisas todas, né? Porque eles vão ver a gramática. Se fosse ouvir a gramática de Pedro, de São Pedro, a gramática do próprio Senhor Jesus, não defendendo a ignorância, é claro, mas Deus falou encarnado aqui a linguagem do povo mais humilde. A maior dificuldade da Septuaginta para a tradução do original foi exatamente o dialeto, a linguagem que Jesus usou. Essa foi a sua maior dificuldade, entre outras. O certo é que Deus fala ao alcance de todos. Mas o nosso assunto não é esse. O nosso assunto é influência.
Sabemos que nós temos milhares de ouvintes que são ricamente abençoados pela nossa mensagem, pelo nosso programa. Afinal, a gente prega no rádio há mais de 30 anos, não é? Eu sou um radialista do Evangelho, um radialista, não é? Sou radialista. Então, a gente apanha muita experiência com críticas, testemunhos e coisa, a ponto, às vezes, até de não empolgar. O elogio não incha e a crítica destrutiva não destrói. Porque aquele que se incha facilmente com elogio, se abate com mais facilidade com a crítica. Aquela crítica maldosa, destrutiva, invejosa, não é certo? Mas tudo isso causa influência. A gente está transmitindo influência para outros, inclusive para outros obreiros. Um reverendo batista, uma vez teve a honestidade de me dizer: olha, você sabe, eu inspiro as minhas mensagens no seu programa de rádio. Eu não tenho muito trabalho mais. Eu me inspiro nos seus programas. Eu seleciono, não é aquilo que eu acho que é certo. Mas amigo, né? Ele disse: eu seleciono o que me convém e formo meu sermão e fica muito bonito, fica muito bom. Uma certa feita, eu conversando assim como família, eu cheguei numa borracharia no interior e eu estava com o programa da Rádio Anhanguera ligado, eu mesmo me ouvindo a gravação. Né? E o borracheiro foi olhar o pneu, o rádio ligado, no meu carro. Eu disse para ele: escuta, esse homem aí fala muita verdade, né? Ele falou: ele fala muita verdade mesmo, mas ele fala muita besteira também. Eu achei bom aquilo. E eu não sabia que ele estava falando comigo mesmo. E já aconteceu demais nesse interior aí. A gente ouvindo o programa, já num rancho na beira de rio. Lembro de um velhinho lá em Mato Grosso. Cheguei lá, ele nem sabia quem era eu. Ele com o rádio ligado lá, ouvindo o programa. Já aconteceu demais. Mas é isso mesmo. Nós vamos aí com o hino Pai. Depois nós ainda vamos falar mais um pouquinho sobre influência, lembrando-nos de que, veja, o ladrão crucificado, Zaqueu, Maria Madalena, não se converteram através de hinos bonitos, de corais, sermões bonitos, de gramática correta, filosofia, mas veja que quadros, que mensagens eles receberam para formarem assim os genuínos cristãos, os verdadeiros e genuínos cristãos com a verdadeira e genuína religião, porque caso contrário não seriam verdadeiros cristãos. Pai, Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amorável, tu és. Meu Jesus amorável, tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste. Meu Jesus amorável, tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador,
Espírito Consolador. Muito bonito, muito bonito. Mas, meus ouvintes, nós vamos pensar um pouquinho sobre influência. A influência que se causa sobre outros. Os pais exercem influência sobre os filhos, a mãe, o pai, os amigos. Tudo que você ouve, tudo que você vê, exerce influência sobre você. Estava no restaurante, e todas as vezes que a gente vê, fico pensando assim, mas por quê? Não se trata de doutrina, é claro. Porque só se pode comer com refrigerante. O médico tira o refrigerante depois que a pessoa já está morta em pé. Não há medicina preventiva. A medicina preventiva tiraria tudo isso enquanto você é saudável, quando você é jovem. Isso que seria medicina preventiva. Esse excesso de açúcar. Ninguém tomaria esses refrigerantes pretos, verde, azul, vermelho, seja qualquer cor, amarelo, se não tivesse açúcar. Ninguém fumaria cigarro, o tabaco, se não tivesse açúcar. Ninguém tomaria café se não tivesse açúcar. Dentre 1000 viciados no café, um apenas tomaria, sem açúcar. Arroz branco é açúcar. E tudo é açúcar. Nós somos uma humanidade pré-diabética. Por que tem que comer com líquido? Mas é a influência, a propaganda. Lá nos Estados Unidos, eles descobriram que enquanto o povo estava vendo o filme, eles estavam passando uma propaganda de um refrigerante de fama internacional, mundial, em alta rotação. Ninguém o via, nem via nada. Mas quando o povo saía do cinema, daquele cinema saiu doido na expressão da palavra, para tomar aquele refrigerante. A influência psíquica é muito grande. Isso é a lei que Deus criou. Está pervertida, na verdade, como a astrologia e tantas outras coisas, a própria Bíblia Sagrada, o zodíaco e tudo. Mas tudo isso exerce influência. Por que você tem que comer com líquido? É um mau costume, é um mau hábito. Certo seria 2 horas antes, 2 horas depois tomar o líquido. E nada desses refrigerantes. Tomar água, suco de laranjas, suco de melão, mas ao natural, ao natural. Por que você não gosta do gosto da laranja só, hein? Tem que pôr açúcar na laranja. Deus já pôs o açúcar necessário lá. Na manga, ninguém põe açúcar na manga, põe sal. Já é o contrário, né? O cajá tem que ser com sal, e assim por diante. Mas pensemos nisso, você está sempre causando influência sobre alguém também. Você recebe e transmite aquilo que você recebeu. O profeta desta era, um homem tão maduro, tão experimentado, tão cheio do Espírito Santo, que não precisava de meios de terceiros. Ele disse na honestidade dele: eu peguei um espírito ouvindo um pregador pelo rádio. Eu apanhei um espírito, ele discernia espíritos. Ele sabia onde ele havia apanhado aquele resfriado. Você não sabe onde pegou aquela doença contagiosa, às vezes. Se foi no ônibus, se foi aonde foi. Ele sabia. Ele sabia quando alguma coisa atravessava o seu caminho. E ele era honesto. Ele disse: apanhei um espírito ouvindo tal pregador no rádio. Não foi fácil me livrar dele, em outras palavras. Agora, a influência, isto quer dizer, a mensagem, olha, vejam que expressão tremenda, estarrecedora.
que o profeta de Deus para esta era usou. Veja se algum ministro pode contestar isso. Ele disse assim: como posso eu esperar estar amanhã num céu de glórias, assentado em cadeira de balanço, força de expressão, embalado em berço de descanso, com tudo na mão, a toque de botões, enquanto outros navegaram em mares de sangue para chegarem lá, para que este evangelho chegasse a mim? Agora, que mensagem tremenda o quadro da cruz deixou para nós. O ladrão, salvo, arrependido, e disse: ai de mim, como Isaías, que viu a sua iniquidade, não estava assistindo um coral muito bonito, um hino como acabamos de ouvir, não estava ouvindo um grande dom, uma chamada de altar emocionante, que o povo vai tudo chorando na frente, e o pregador fica famoso com aquilo, porque tantos foram na frente, chorando. Não, o culto que ele assistiu foi totalmente diferente. O que ele me ouviu foi sangue, foi o Espírito, foi a justificação, foi a santificação, foi o batismo do Espírito Santo, foi a água, o sangue e a vida. E um verdadeiro culto de Abel, não de Caim. Qual coral Zaqueu estava ouvindo? Qual o hino bonito, qual apelo de um grande dom que Zaqueu estava ouvindo quando disse: oh, mestre, eu roubei demais, eu vou restituir aqueles a quem defraudei, coisa e tal. Hoje mesmo entrou a salvação nesta casa. Hoje, não é amanhã não, depois de outros supostos meios, não. Hoje, Jesus gostou disso, hein? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje entrou salvação nesta casa. Quem cantou? Quem pregou? Qual foi o grande dom? Qual foi a emoção? Qual foi a chamada de altar para Zaqueu? Sua chamada de altar foi lá no galho de uma árvore escondido. Zaqueu, desce depressa, porque importa ceiar contigo, lá na tua casa, discriminada. E, na verdade, você é ladrão. Qual foi o apelo que a samaritana ouviu? Qual foi o apelo que Maria Madalena ouviu? Qual foi o apelo que São Pedro ouviu? Você prestou atenção no apelo que Paulo, o então doutor Saulo de Tarso, atendeu? Foi caindo do cavalo. Veja a Bíblia, os grandes homens, os verdadeiros genuínos cristãos, como eles se converteram, e nas arenas depois. Quantos se converteram por verem cristãos morrendo? Que chamada de altar em arena. Dali surgiram os verdadeiros, genuínos cristãos, a verdadeira ponte de sangue que traria este evangelho. O evangelho, bem entendido, o evangelho, não os evangelhos, o evangelho que é o poder de Cristo, que traria esta mensagem. Eles causaram a verdadeira influência. Jesus disse a respeito de Maria Madalena, quando ela estava ungindo seus pés. Ele disse: todas as vezes que o evangelho for pregado, esse feito será mencionado. Isso quer dizer, queira ou não queira, ele é mencionado. Eles se tornaram em cartas lidas, epístolas vivas. São Pedro disse que a mulher deve ter a influência de Sara, não dessa mulher de televisão. Você vê aí, 1 Pedro capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 9. Veja lá São Pedro dizendo de quem você deve receber influência. De Sara, da qual sois filhas. Olha, a maior oração que existe na terra é esta: Deus te abençoe. Não precisa um sermão com a mão na cabeça de ninguém. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você está ouvindo o programa Fé para Vencer, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, aqui em nosso canal, sempre com uma mensagem poderosa de Deus, trazida a nós na voz do saudoso pastor Joaquim Gonçalves Silva.
Continue ouvindo e compartilhe com seus familiares e amigos essa programação que promove fé, a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Entre em contato conosco através do número 869-9849-8857 e obtenha mais informações sobre a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Convidamos você a assistir aos nossos cultos que são transmitidos ao vivo aqui em nosso canal nas segundas, quartas e sextas-feiras a partir das 18h30 e aos domingos às 8 da manhã e também à noite a partir das 18h30. Eu sou o Senhor que te sara, disse assim Jeová Rafa. Nada aqui vou temer, nele sempre hei de em nós teu poder. Para receber cura divina é preciso ter fé em Jesus, crer no que a Bíblia ensina.